outra fonte inesgotável de mistérios é a vida financeira dos Bolsonaro. Isso não é de hoje. A gente já falou de cheques da Michelle, mansão do Flávio e mudança do filho Jair Renan e da ex-mulher do presidente para uma casa milionária e incompatível com suas rendas em Brasília. Jair Renan, inclusive, segundo matéria de hoje da Folha de São Paulo, contou com a ajuda do lobista da Precisa Medicamentos, essa enrolada na CPI que a gente estava falando agora mesmo, para abrir uma empresa. Bom, no caso do Flávio, esses mistérios parecem estar mais longe da solução. O STF adiou o julgamento que ia decidir sobre o foro dele no caso das rachadinhas. Mas, em compensação, foi a vez do Carluxo entrar na mira do MPF e ter os sigilos telefônicos e bancários quebrados, também por conta de suspeitas de prática de rachadinha. Ô Vera, por que essas investigações não vão para frente? A gente fica sentindo esse cheiro de pizza no ar sem parar. A do Flávio Bolsonaro empacou no STJ, empacou em vários recursos impetrados pela defesa dele, e tem ali um sinal claro de que houve uma acomodação para não deixar esse caso prosperar, né? No próprio Aras, em várias decisões que deu, todas as vezes que se manifestou nesse caso da Michelle, em outros foi no sentido de que não havia nenhuma irregularidade, nenhum motivo para apresentar denúncia em relação a nada. A situação do Carlos Bolsonaro, eu acho que pode ser um pouco diferente. Ele, como vereador, não tem nem como alegar nenhum outro tipo de foro, tentar tirar a investigação do lugar onde ela está, onde ela começou. E para a opinião pública, para esse efeito eleitoral que isso tem, de causar mais um estrago na imagem do presidente junto àqueles que o apoiaram, justamente porque, num surto de loucura, acharam que um político do baixo clero, praticante de rachadinha e de práticas pouco republicanas, seria, de uma hora para outra, um baluarte anticorrupção. Para essas pessoas é a comprovação de que não era um caso isolado do Flávio Bolsonaro, e que aquilo é um projeto financeiro, um modus operandi de toda a família. O presidente não colocou toda a família na política em nome do bem comum, em nome de uma causa. Colocou toda a família na política para enriquecer. Esta família só teve cargos políticos na vida. Esse menino Carlos Bolsonaro foi emancipado para ser vereador. Ele é vereador antes de ser maior de idade. Então, são pessoas que estão na vida pública com um firme propósito de angariar um patrimônio, e é um robusto patrimônio, por meio de dinheiro público. É disso que se trata. Pegando uma parte, se locupletando de uma parte do salário dos seus assessores, e aí tem um grande intercâmbio de assessores entre os gabinetes de todos eles, e usando esse dinheiro, que é dinheiro público, que seria para pagar salário de servidores, nas suas próprias campanhas, portanto, para fins eleitorais e para a constituição de patrimônio. Se isso não é corrupção, eu não sei o que é. Se isso não é peculato, eu não sei o que é. E a repetição dos mesmos nomes, as mesmas práticas, os mesmos expedientes em todos os gabinetes da família, isso aí cola nessa família, assim como a proximidade com a milícia, assim como todos esses esqueletos que se tentou esconder no armário e que muita gente ajudou a esconder. Muita gente com responsabilidade, inclusive empresários, que faziam vista grossa a isso tudo só porque não era o PT e não era o Lula, mas agora os esqueletos estão aparecendo ali debaixo da cama, né? Ô Vera, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, Marilis. Você falou, né, que do caso Flávio Bolsonaro e Michelle, que isso foi acomodado, enfim, que está ali acomodado por enquanto. Mas saindo o presidente, não sendo reeleito, quer dizer, isso volta, ele vai ser responsabilizado, enfim, isso volta a ser investigado, e agora sem a interferência deles. Minha pergunta é, ele corre o risco de ser preso, ele e as famílias? Ele tem essa paranoia também, né? Além de todas as paranoias que ele tem, essa é uma constante, de que ele e os filhos sejam presos. E aí já tem gente nos bastidores falando na negociação de uma anistia, caso ele renunciasse. Então, acho que esse pessoal está lá na frente. Acho que isso tudo não está na mesa, eu acho que ele não pensa em renunciar, e eu não sei, dependeria de como o trâmite desses processos se daria, uma vez ele saindo da presidência, quando a pessoa perde o foro, quando ela deixa de ter um cargo, o caso é reaberto na primeira instância, ali na justiça comum,
No caso do Flávio Bolsonaro, ele vai continuar sendo senador por pelo menos mais 4 anos, então ele mantém algum tipo de blindagem, algum tipo de foro, caso não seja cassado. Vai depender muito do rumo que essa instabilidade política tomar. O que o presidente está pretendendo com todo esse carnaval que ele está fazendo no 7 de setembro, né? O que ele almeja, ao fim e ao cabo? É um autogolpe? Ele almeja uma saída negociada para ele, em que ele não dispute a eleição, mas deixem os seus filhos em paz? Isso tudo não está muito claro, e as fontes às quais a gente tem acesso, elas não têm informação, elas têm feelings, têm chutes a respeito do assunto. Ninguém sabe ao certo como que isso está sendo urdido. O que eu sei é o certo. O Supremo Tribunal Federal hoje é um enclave de resistência a essas maluquices, não por outra, é o que está na boca do sapo do bolsonarismo. Os ministros estão muito fechados entre eles. Se tentar fazer alguma coisa, eles vão resistir, eles vão agir e vão tomar medidas. Então é esse momento que a gente está. O que vai acontecer com eles no pós-Bolsonaro por impeachment, por renúncia ou por perda da eleição? Aí eu acho que é muito cedo ainda, Mara, para a gente saber. Mara, de um lado a gente tem casos espetaculares aí de finanças pessoais e do outro o PIB indo para o buraco. Não seria o caso de tirar o Guedes e colocar algum Bolsonaro no lugar do Guedes para resolver a economia do Brasil? Mas nossa, tem madeira aqui. Mas o Guedes é um bolsonarista, não sei se virou, se ele sempre foi, o Guedes virou um bolsonarista e vem daí boa parte da decepção dos agentes financeiros em relação a ele, do quanto ele passa pano, podemos falar assim, para o presidente e está fazendo e está atendendo ali as demandas do presidente. Ele já era para ter saído do cargo há muito tempo, se fosse realmente manter a política econômica que ele disse que ia entrar para fazer e tal, porque o presidente já o desautorizou algumas vezes. E isso enfim, saiu o PIB veio abaixo do esperado e mostra, uma coisa que eu achei importante, que mostra o setor do agronegócio, uma retração no setor do agronegócio, que é um setor que sustentou esse país aí mesmo durante a recessão do governo Dilma, enfim, ele ia ali bravamente segurando. E boa parte dele ter... uma parte dele ter caído, enfim, nesse período já é reflexo da seca. E a gente está entrando numa crise hídrica que os especialistas dizem que vai ser pior do que foi com o governo Fernando Henrique. Ou seja, a gente vai entrar em 2022, no ano eleitoral, com a economia patinando. Além disso, com uma crise hídrica ali que deve piorar bastante as expectativas, e por isso também há uma expectativa de que o presidente Bolsonaro não chegue nem mesmo ao segundo turno, porque a economia vai estar muito ruim, quer dizer, as perspectivas são de que ela fique muito ruim por conta de tudo isso que está acontecendo. Se você olhar o crescimento dos países pós-pandemia, quer dizer, como com a pandemia você tem uma queda muito forte, então algum crescimento todo mundo mostra por conta da base. A base é muito pequena, né, por conta da pandemia. O Brasil não. O Brasil não teve nem um pouquinho de melhora e mais. A indústria continua patinando e o agronegócio, que é um setor que sempre segurou o país, deu uma patinada feia aí nesse trimestre. Então, esse é um ponto que chama a atenção, inclusive, que você tem uma população cada vez mais armada, uma população desempregada, sem esperança, enfim, desestimulada, e um grupo de fanáticos alucinado ali, armado, que pode criar qualquer tumulto. Daí a preocupação de algumas pessoas. Não que isso seja uma conduta da grande maioria dos brasileiros, não, mas esse grupo de fanáticos pode espalhar pólvora, literalmente, diante de um cenário assim tão pessimista, né? Quer participar do Segunda Chamada ou do Quarta Chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian e o Marcelo. Torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time!
Brasil.